Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pais, pais instruídos e filhos fortalecidos. E se você está aqui, mostra que você é um filho, uma mãe, um pai diferenciado, porque aqui nesse podcast tem pauta para toda a família. E por falar em família, nossa, hoje o episódio está super especial, porque a gente vai contar a história que é muito inspiradora, que inclusive nos bastidores eu já estava aqui emocionada, conversando bastante, conhecendo essa família que é incrível. Vamos conhecer a história dessa aluna do Clube de Exatas que foi aprovada no ano passado no Colégio Militar. A história de Elis do Vale Carvalho e de toda a sua família, a mamãe Michele, o papai Ricardo. Então, junto com a Elis, tá aqui os seus pais, essa família maravilhosa e que está sempre unida em todo o processo da criação, desenvolvimento da sua filha, que é maravilhosa e que hoje veio assim, especialmente em um traje mais festivo, de celebração, especialmente para vocês. Você que chegou agora no Pod Pais, que está aqui pela primeira vez, você que já nos escuta há muito tempo. Olha que bacana. Ela levou tão a sério esse nosso convite, senão eu não posso ir assim, né? Tô aqui com uma roupa muito especial, mostrando inclusive toda a minha interação e engajamento com esse sonho que foi realizado. Então, além dos bastidores, a gente traz aqui para você a história dessa família, que vai compartilhar tudo, a sua vida, a sua história, como foram os desafios, as expectativas com relação à aprovação, né? Essa conquista, os estudos até chegar à tão sonhada realização da aprovação do Colégio Militar, como foram aí os desafios, mas também o momento de conquista, as pequenas vitórias, a rotina da família, porque eu acredito que, assim como muitas famílias aqui que já vieram no Pod Pais, que contaram as suas histórias, falaram também ali de que todo mundo aprende junto, estuda junto, a rotina da família muda completamente. Eu acredito que não foi tão diferente aqui com vocês, mas eu tenho certeza que muitos amigos da Elis vão estar assistindo ou estão já assistindo esse episódio, vão aqui se identificar, vão relembrar, vão acessar memórias incríveis, bem como os pais. Então, você que é da comunidade aí dos pais, né, do Clube de Exatas, com certeza esse episódio não finaliza aqui. A gente vai para a comunidade conversar, ouvir as histórias de vocês e fica aqui um convite também ao vivo. Você, pai e mãe, que quer contar sua história aqui, os desafios, as conquistas do seu filho, fica aqui esse convite, é só procurar nossa produção, que vai ser um prazer trazer a sua história aqui para todo o Brasil, para todas as outras famílias. Então, mais um convite, vocês que estão conosco, todas as terças-feiras nós temos um compromisso marcado às 20 horas aqui no Pod Pais. Hoje no YouTube, mas você pode ouvir na sua plataforma de podcast preferida, Spotify, Deezer. Não tem desculpa para você se instruir e fortalecer toda a sua família. Mas sem mais delongas, porque a gente veio aqui para saber a história dessa família inspiradora, como foi todo o processo, e eu quero inclusive saber tudo sobre esse uniforme. Falei certo? Sim. Sim? Me ensina, porque eu tô aqui já há 3 anos falando para a família que se prepara para o colégio militar. Mas, menina, eu tenho tanta coisa para aprender. Inclusive, eu não vou levantar aqui para vocês, mas a gente tem quase o mesmo tamanho. E eu já pedi essa roupa emprestada porque eu achei ela linda. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite, que alegria tê-los aqui conosco, esse espaço é de vocês e como eu falei, é uma conversa aqui muito bacana, tranquila, fiquem à vontade e com certeza eu sei que muitas famílias vão se inspirar com a história de vocês. E aí, quem começa? Eu quero saber um pouquinho dessa história. Eu sei que o Ricardo é funcionário público, que a Michelle é psicopedagoga, pedagoga. A Elis tem 11 aninhos. Uau, que bacana. Falta aí uma trajetória bem grande, assim, longa para chegar à minha idade. Mas o tamanho a gente já chegou no mesmo nível. Vamos começar por Elis? Vamos. Fala um pouquinho. Quem é Elis? Eu sou uma estudante do Colégio Militar de Salvador. Como vocês já ouviram, meu nome é Elis, tenho 11 anos.
Nasci aqui em Salvador mesmo. Fui aprovada no Colégio Militar em 2025 para 2026. Fiquei em 8º lugar. Uau! Que lindo! E assim, o que é que você gosta de fazer? Conta aí pra Ana, pra gente. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de jogar jogos de tabuleiro, de carta, Olha, gosto de brincar em parquinhos, gosto de conversar com meus colegas, minha família. maravilha! E eu vou dizer, quero fazer uma pergunta aqui para os papais. Como é ser pai e mãe de Elis? Vocês não estavam esperando essa pergunta. Essa é que vem ali do fundo do coração. Nossa, Elisa é uma criança incrível, uma menina maravilhosa, amável, educada, amiga dos amigos, disciplinada. Tem uma força de vontade assim que ela colocou à prova nesse concurso que ela realizou para o Colégio Militar. E me trouxe um orgulho tão grande porque foi desafiador. Pela primeira vez, ele teve que abdicar de uma rotina mais leve, abrir mão das coisas que ela gosta de fazer, do karatê, do inglês, para se dedicar integralmente a esse sonho. Então, Elis só me orgulha. Ela fechou um ciclo lindo realizando esse sonho que passou a ser nosso. Eu costumo dizer que os sonhos de Elis são os nossos sonhos. Os pais terminam se realizando nos sonhos dos filhos. Verdade. Eu fiquei muito feliz dessa conquista, porque eu sei que é merecida pelo ser humano que ela é, pela pessoa que ela é, pela aluna aplicada e dedicada que ela é. Ela está colhendo os bons frutos do que ela semeou, né? Elis foi alfabetizada aos 4 anos, aprendeu a ler aos 4 anos. Quem ensinou foi a mamãe. Olha, mas Elis... com uma pedagoga em casa, a gente faz toda a diferença. Exatamente. E tem nos enchido de orgulho. Elis, no ano passado, como aluna do Clube de Exatas, se preparando para o concurso do Colégio Militar, ela finalizou em 2025 não só com a aprovação no Colégio Militar, como com a medalha de ouro da OBMEP. Então, assim, eu inclusive até confirmei isso hoje para Vinícius, né? Ele não sabia, eu me passei realmente em não comentar, fora as outras medalhas que ela teve. Na OBA, na Canguru, correto, Li? Então, ela é muito dedicada e é um ser humano incrível. Então, eu só tenho elogios, orgulho, amo demais. Aí agora eu vou babar. Vou passar para o pai. Produção, por favor, um papel aqui, ajuda. É muito fácil falar de Elisa. Elisa é esse doce que você está vendo aqui, essa paz, essa tranquilidade. Eles não se estressam, eles gostam de ler, eles gostam de estudar. Eles gostam de me ver como uma criança em casa, eu acabo sendo a pessoa que brinca com ela o tempo todo, a pessoa da distração, a pessoa também que dá certas regulagens de vez em quando, né? Pega leve, mas gosta de dar um puxãozinho, às vezes que ela dá uma escorregadinha. Mas é isso aí, esse ser humano doce, inteligente, amoroso, bastante apegado à família, humilde, gosta de coisas simples, não é muito exigente. É um doce. É a coisa mais fácil viver lá de Elisa. É o maior orgulho do mundo ser pai de Elisa. Nossa, como é lindo, né? A gente de fato leve, ela tem uma compartilhar. leveza muito grande, uma criança leve, maravilhosa. Eu penso assim, vocês devem estar pensando, que incrível, esse projeto fui eu quem fiz. Muito bem, eu concordo. Eu percebi aqui na nossa conversa o quanto Elisa é doce, muito inteligente, focada e me mostra e me passa também muita determinação com pouca idade, mas já traz isso na sua essência. Parabéns e que seu caminho seja lindo e abençoado, que você continue trazendo muitas alegrias para os seus pais. Mas eu quero saber como é que começou, ou melhor, como surgiu o sonho de Elisa entrar no colégio militar. Foi assim, de repente, alguém que vocês conhecem, que inspirou? Foi, na verdade, algo que veio dela? Os papais viram alguma coisa, alguma notícia, alguma informação? Ou troca, às vezes, no colégio, os pais conversam uns com os outros. Como é que surgiu, de fato, esse sonho, essa vontade de ingressar no colégio militar?
Elis, nós não interferimos diretamente nessa escolha. Indiretamente, sim. Eu sabia que havia esse concurso anualmente para ingresso, né, no Colégio Militar. Não cheguei a comentar nada com Elis. Na verdade, partiu dela. Foi uma iniciativa de Elis. No 5º ano do colégio que ela estudou ano passado, os colegas estavam conversando que estavam se preparando para iniciar cursos, né, para a realização das provas no final do ano. E eis que a Elis começou a se interessar. A prova de onde? Que colégio é esse? E eles foram comentando, explicando da preparação, que era difícil, que era concorrido, poucas vagas. Ela chegou em casa, comentou comigo sobre isso, que muitos colegas estavam comentando sobre esse colégio, a necessidade de preparo, de estudar muito para poder passar no processo seletivo. E ela foi se apaixonando. Eu percebi que foi uma paixão que foi se desenvolvendo, que foi crescendo. Onde fica a escola, levei, ela viu, às vezes passava, olha ali que fica o colégio. E nisso ela foi se interessando, ao ponto de sentar comigo e com o Ricardo e perguntar como funciona realmente. E fomos explicando, dizendo as oportunidades que tem lá em relação a esportes, que é um diferencial também do colégio fora, né, o ensino de alto nível que nós já conhecemos. Não é em vão a concorrência, a dedicação, o esforço para se ingressar. Realmente é uma escola diferenciada. E eis que, quando ela decidiu realmente, mãe, eu quero fazer o concurso, eu quero estudar no colégio militar. Pronto, vamos nos preparar para isso. E o preparo não foi só de Elis, nós nos preparamos também. Eu imagino. Porque é necessário, de fato, criar uma estrutura. Ela é uma criança dedicada, inteligente, gosta de estudar, mas nós sabemos que a prova tem um nível muito elevado. Sim. E eu conversei com ela, já que você decidiu fazer a prova, vamos precisar tomar algumas medidas. A primeira delas é encontrar um curso de alto nível também. Para uma aprovação de alto nível, tem que ter um curso de alto nível. Concordo. Você vai precisar abdicar de algumas situações que você faz no seu cotidiano, brincar, karatê, inglês. Vamos precisar renunciar de algumas situações que fazem parte da rotina dela, né? Como brincar também. Vamos reduzir, vamos planejar essa rotina e começamos pela escolha do curso, que para mim foi essencial. Eu não inscreveria a Elis no concurso se a Elis não tivesse em condições, em pé de igualdade, né, de preparo para que ela realmente pudesse estar ali competindo, né, com tantas crianças, pouquíssimas vagas. E comecei a pesquisa. A pesquisa começou na internet, como a maioria dos pais fazem. Nós começamos a pesquisar. Sinceramente, eu não queria um curso presencial. Então, Sério? Tem muitos pais que geralmente querem, né, o contrário. Isso. E depois que conhece esse curso, que a gente ainda não falou o nome, aí mudam de opinião. Elis se adaptou muito bem. Esse não foi um problema, muito pelo contrário, foi um pré-requisito para nós. Porque Elis estudava pela manhã e à tarde ela precisava se preparar para o concurso. Então, sendo à tarde, eu queria que Elis tivesse qualidade de vida. O deslocamento ia ser muito maçante, ela ia ter que chegar correndo em casa para se preparar para ir para o curso. Então, eu quis meio que resolver essa questão, criar um ambiente familiar, criar uma estrutura no quarto de Elis para que ela pudesse estudar, participar das aulas sem nenhum problema, um ambiente o mais silencioso possível. E eis que Elis está aqui hoje, sentada nessa cadeira, comemorando a aprovação, e isso se deve, em grande parte, à nossa escolha, que foi assertiva. O curso, sendo online, como eu falei, nos ajudou muito nessa questão do deslocamento, de gerenciar a nossa rotina, foi muito mais prático para nós, em termos de gerenciar a rotina com menos desgaste físico, emocional.
A carga de horários de estudo de Elis se ampliou muito. Elis estudava pela manhã no colégio e à tarde, às segundas, quartas e sextas, ela fazia o curso preparatório. E tinha que dar conta do colégio e do curso também, porque Elis, no colégio que ela estudava, ela tinha prova semanalmente. Então, o nível de exigência era muito grande. Ela não poderia abrir mão do colégio, também não queria abrir mão da possibilidade de ser aprovada no colégio militar. Que desafio, hein? Foi desafiador. Foi desafiador. Hoje estamos sorrindo, mas foram momentos difíceis no sentido de expectativa muito alta, elevada. A gente queria muito essa aprovação, porque realmente era um sonho muito grande de Elis. Então, nós estávamos preocupados com isso e a gente queria proporcionar a ela todas as condições possíveis para que ela realmente concretizasse esse sonho dela. Maravilha. E Elis me conta, Ricardo. Eu gostaria de acrescentar, Claro. desculpe, que desde a criação de Elis, né? Ter uma mãe professora ajuda bastante, né? Mas Elis sempre gostou de ter disciplina e seguir regras. Então, quando ela ouviu a história de como funcionava a escola do Exército, que segue os preceitos do Exército, né? Então Sim. é tudo certinho, tudo desenhadinho, tudo aliado, ela se encantou. Ela sentia muito falta disso na escola dela. Os alunos eram um pouquinho mais soltos, tinham um pouco mais de liberdade devido ao tipo de escola. Alguns pais acabavam se excedendo em alguns momentos, mas a escola sempre amenizava para um lado de aluno, para um lado de outro. Isso fez com que ele se desencantasse um pouquinho na escola onde ela estava. E ao ouvir saber como era que funcionava dentro da escola do Exército, os olhos dela brilhou. Então foi mais um dos motivos que fez que ela quisesse tentar entrar nessa escola. Qual você acredita que foi o sentimento que quando você realmente ali entendeu que esse era seu sonho? Eu pensei, eu quero isso, eu vou tentar a qualquer custo. Olha, valeu a pena? Com certeza. Muito bom. Agora conta pra gente. Que de fato eu vi que eu comentei que você veio toda aqui. Eu não sei se pode aqui, Tony, fazer esse close isso em Elis para que as pessoas possam ver como ela está. Lindíssima, mais do que ela já é, claro. Mas conta pra gente, que uniforme é esse? Sobre a boina? Pessoas que têm curiosidade, que acham... Eu até comentei com vocês aqui nos bastidores, que era o meu sonho. E uma das coisas que me fazia desejar estar no colégio militar, eu era muito nova, então assim, a questão da educação, do ensino, é algo de fato que é inquestionável. Mas ainda assim, eu não tinha aquela... Hoje a gente vê os jovens muito mais à frente do seu tempo. Mas o que mais me encantava, confesso, era o uniforme. Eu achava lindo. Até hoje eu acho muito bonito. Então, assim, uma das coisas que eu queria, porque eu queria sair de casa toda arrumada, a disciplina, a organização, algo que me chamava muito a atenção. Mas conta pra gente, qual é esse uniforme, para que ocasiões ele é utilizado, sobre a boina, para quem está aqui nos assistindo, que tem um desejo também, que acredita no ensino do Colégio Militar, mas que também fica assim apaixonado por esse uniforme, quer entender, tem curiosidade, conta aí pra gente. Esse uniforme é o uniforme gala. Ele é composto por uma saia vermelha, com a partezinha azul no meio, com uma meia calça, um sapato com um salto de 2 centímetros, mais ou menos, uma luva, uma túnica branca e uma boina. A boina ela é usada em locais descobertos, quando vai ter formatura, sei lá, a gente vai sair de um pavilhão para ir para outro, a gente tem que colocar a boina, a gente vai ter realmente alguma formatura em si, né? Entrega de medalha, sei lá, tem que estar com a boina. A túnica, ela é usada em momentos mais especiais, assim vou dizer, tipo Dia do Exército, aniversário do colégio, desfile de 7 de setembro. Essa saia também, ela é usada com a roupa garança, que é usada com a camisa caqui do colégio, a camisa diária, e também usa a meia calça junto com elas duas. E também usa o sapato junto com a camisa caqui e a saia. Você pode levantar rapidinho só para as pessoas
verem seu traje de gala. Olha que linda! Maravilha! Pronto! Temos aqui uma modelo do Colégio Militar. Fique muito à vontade com relação à boina, como você falou, é para ser utilizado em ambientes externos, mas fique à vontade como você se sentir melhor. Então, quer dizer que teve aquele sentimento assim de determinação. Vamos, eu quero isso e vamos tentar, porque eu sei que eu vou conseguir. Ali, ó, aquele pensamento positivo. Isso é muito bom. E assim, como foi sua adaptação, inclusive, com o colégio militar, né? Quando você começou a estudar, como foi assim um foco e se foi difícil no começo, eu digo até pelas vestimentas, dentro até mesmo da temperatura que a gente tem aqui em Salvador. O que você achou, né? Logo de início, ao ingressar no colégio? Eu considero que eu me adaptei rapidamente. Eu me acostumei, eu acho confortável a minha roupa. Eu conseguia fazer tudo com ela, então eu estava completamente tranquila. E com relação ao ensino, você sentiu muita diferença? Você sentiu alguma dificuldade no início das aulas? Eu não senti dificuldade em nenhuma matéria. Tem algo que você mais gosta no colégio militar? Olha, eu gosto muito da variedade de esportes. Gosto muito. Quais que você faz? Eu faço tênis e faço parte da banda. Olha que bacana. É a primeira aluna que vem aqui que fala que pratica tênis. Muito bacana. Porque geralmente, assim, dentre os esportes, né, não é que não existam que as pessoas não gostem, mas geralmente não é o mais preferido. E eu acho também muito bacana. Muito bom. Parabéns. Obrigada. E aí eu quero saber, assim, muito da decisão dos pais que você trouxe, Michele, com relação todo o processo, desde o sonho de Elise, como isso se concebeu com toda a família, e o processo de entender ali que ela precisaria de um preparo, de um tempo na sua rotina que já era intensa, que eu imagino, fazer prova, avaliação toda semana. Toda semana. E ter que Todas conciliar com outro estudo, com um foco de passar em um concurso que precisa de tempo, de uma rotina intensa de estudo, ou seja, era algo a mais se intensificando. E aí até mesmo essa decisão de entender que, não, vamos para um caminho de um curso preparatório, mas tem que ser online. Como é que vocês escolheram de fato o Clube de Exatas? Como é que ele entrou? Porque a gente sabe que tem outros cursos aí que tem esse foco, mas como foi a escolha do Clube de Exatas para, de fato, ser esse curso que ia ajudar na preparação da filha de vocês? Eu analisei todas as informações possíveis que eu tive acesso na internet, no Instagram, os comentários, as aprovações, as entrevistas que sempre vocês realizam com os pais. Eu acho que o maior cartão de visita que vocês podem ter são as pessoas que passam pelo Clube de Exatas, que deixam a sua marca no Clube de Exatas e conseguem os seus objetivos. Além disso, eu pude perceber isso bem na prática, porque o Clube de Exatas, ele não prepara no ponto de vista acadêmico a criança para o concurso. O Clube de Exatas, eu posso falar pela minha experiência, que foi muito boa. Ele prepara, o curso meio que abraça a família. Ele se preocupa com o lado emocional da criança. Ele dá todo o suporte possível de se dar e o impossível, que vai até além ali das telas. Há um comprometimento muito grande, um compromisso muito grande que é impagável. A gente faz um investimento financeiro para ter o retorno na aprovação, para ter o retorno. Quando não é na aprovação, fica o conhecimento, a gente não perde. Quando um filho nosso não passa num concurso, que é o nosso principal objetivo quando a gente escreve, a gente está ganhando do mesmo jeito, porque o conhecimento que se adquire ali não vai se perder nunca. Então a gente tinha essa sensatez, pés no chão, que os resultados poderiam não ser os esperados, o que a gente estava esperando e almejando, mas a gente investiu pesado no curso, que teve um custo-benefício fantástico para nós, não só com relação ao deslocamento físico, que não haveria essa preocupação, porque era uma preocupação minha com o transporte e deslocamento, como eu falei inicialmente, mas também de como ela ia se adaptar, porque ela ia estar voltando do colégio, o cansaço,
mas os professores com a didática fantástica, uma leveza, que eu não vou citar nomes porque eu não quero me comprometer. Ricardo sorriu aqui, deu uma risada, porque ele já sabe quais são os preferidos. Eu vou Com perguntar a certeza, Elis. com Uma certeza. equipe escolhida a dedo. Elis sentiu muita falta quando terminou, que teve toda aquela semana de homenagem, de carinho, que o nosso coração ficou quentinho. Chorei com as homenagens dos É um professores. acolhimento, é uma coisa sensacional. É algo sensacional. É uma fase delicada, que envolve muitos sentimentos, paixões, sonhos, e você se sentir acolhida por uma instituição que não poderia não ter essa preocupação. Eles já estavam cumprindo com o dever de casa deles, a obrigação direitinho, mas eles ofertaram um plus, foram além. Então, assim, a gente tem essa experiência bem-sucedida com o Clube de Exatas, e ao final desse processo, a gente só tem mesmo a agradecer. Toda a atenção, qualquer dúvida pelo WhatsApp, Vinícius sempre disponível, muito atencioso, muito cuidadoso. É uma equipe que realmente se preocupa com o aluno. Não é aquele compromisso de ofertar o serviço e ter o retorno Não. financeiro. Não, não é assim. No Clube de Exatas eu não senti isso. Eu senti algo diferente e que fez toda a diferença. E me fez ter o prazer, a honra de estar aqui. Eu poderia não ter vindo aqui. Eu vim, fiz questão quando eu fui convidada, quando fomos convidados, não hesitamos em aceitar, porque queremos passar toda essa experiência para os pais que ficam apreensivos, sim. É um momento Sim. de expectativa, não é fácil, eu não estou aqui para romantizar esse momento. O momento no final, nós alcançamos o nosso objetivo, mas é um momento difícil, cansativo, chega um ponto que realmente a gente precisa desse carinho, desse cuidado do Clube de Exatas, como a Elis precisou dessa atenção familiar, ela teve esse apoio, porque eu me preocupei, eu e Ricardo, nós nos preocupamos muito com o lado emocional de Elis, porque muitas vezes os pais ficam muito preocupados em ofertar o máximo, potencializar o ensino, né? A questão do estudo, mas a gente não pode se abster de estarmos atentos à questão emocional. Muito bom, Eu Michele. me preocupei muito com isso. Quando ela não estava disponível, ela estava no limite, cansada, eu ofertava um tempo extra, além do planejado, porque eu poderia resumir o sucesso de Elis no concurso em várias palavras, não tem uma única palavra. Eu vou começar por fé, que nós temos muita fé em Deus. Eu acho que sem a nossa fé, nada disso seria possível primeiramente. Com certeza. O planejamento da rotina de Elis, que foi essencial, o cumprimento dessa rotina, a disponibilidade dela. Elis participou ativamente do planejamento da rotina dela, porque Elis tem voz lá em casa. Sim. Elis é ouvida em todas as nossas decisões. Muito importante. Pois bem, não que nós não tenhamos a responsabilidade de tomar as decisões. Óbvio, a Elis é uma criança, precisa dos pais para decidir quando ela não tem condições nem maturidade para tomar determinadas decisões. Mas ela tem voz, nós escutamos a opinião dela, eu expliquei para ela no momento que ela ia começar a fazer o curso como seria, que ela teria que renunciar de coisas importantes para ela, e ela entendeu isso, ela sabia dos desafios. E durante esse processo de planejamento, ela participou ativamente, eu sentei com ela, os horários como vão ser estabelecidos, pela manhã você vai para a escola, vai ter que acordar esse horário, e fui explicando, vai retornar, vai ter o horário bem estabelecido para toda a rotina. Ela tinha tudo bem definido, e ela foi opinando, mãe, eu queria um pouquinho mais de tempo no meu descanso pós-almoço. E esses combinados existiam mesmo? Conta aí. Sim. Você pedia já no horário ou fora do horário também do combinado? Quando você sentia assim, não, já estudei bastante, estou um pouco cansada. Também pedia nesses horários. Quando tava mais cansada, eu pedia também um tempinho para Pra poder descansar. descansar. E aí era cedido. Sim, Claro. sim, claro. Na reta... Era regulado na medida do possível, mas sempre que dava, que a gente enxergava que ela estava um pouco mais indisposta, um pouco mais cansada, a gente sabe que precisa um pouquinho de ócio, né? Sim. Então, nesse momento, a gente dava uma liberdade para ela, para fazer outras coisas, se distrair. Como o Michele disse até, né? Elis abriu mão de várias coisas. Elis adorava o judô dela. Karatê. Elis adorava o karatê. Ela abriu mão do karatê. Mas teve um momento no curso em que houve uma aula que o professor convidou
A gente viu que ela estava precisando fazer alguma coisa diferente, a gente levou para essa aula de karatê, ela adorou rever o professor dela. Fica até um pouco emocionado com isso, né? Olha, mas a gente vê realmente muita emoção. E muito bacana o que vocês trouxeram, o que você trouxe, Michele, a questão de cuidar também do emocional. A gente já acolheu, já recebemos diversas famílias aqui, alunos contando da sua experiência. Existe a preocupação também, mas a gente também percebe um foco muito, isso é a maioria. E aqui não é dizendo o que é certo, o que é errado. São focos que as famílias dão e têm, até mesmo com relação ao perfil dos seus filhos. E o que entende que é mais importante, o que são as prioridades. Então, não é que não existe a preocupação com os estudos, mas houve uma preocupação também maior com a questão emocional, porque de fato eles são muito novos. E passar por um processo como esse traz pressão, traz ali algum tipo de ansiedade, expectativa, até a ansiedade natural mesmo do ser humano. Sim. Mas são muito novos e a gente costuma chamá-los de mini concurseiros. Então, se um adulto já sente a pressão de você passar por um processo de concurso, de avaliação e de toda uma rotina intensa que antecede, imagina para uma criança. Então, de fato, assim, eu parabenizo a família por esse foco, porque e hoje a gente fala muito dessa questão emocional, o quanto é importante fazer a gestão das emoções e ter esse olhar sensível, também entendendo quando é hora de dar a pausa. Mesmo com os combinados, se a gente sentiu, né, Ricardo, como você trouxe, que era necessário parar, vamos parar aqui, relaxar, o ócio criativo. E assim, você preferia fazer o quê? Brincar, por exemplo, relaxar, ou ir para a tela, ou fazer um lanche, quando você se sentia cansada? Lanchava, assistia TV, brincava. Ela gosta de Fazia jogar várias videogame com o coisas. pai também, aí tinha esses momentos. Olha, o pai gostou aqui quando falou do videogame. Jogava as cartinhas, o Uno. E, Muito bom. Pra desopilar um pouquinho, ela... e, gente, vou falar uma coisa aqui rapidinho. Eu vou precisar tirar minha boina porque são normas do colégio e em lugar coberto tem que ficar sem boina, viu? Perfeito, muito obrigada, já aprendi. E quando eu estiver junto de vocês também, já posso dar uma ajuda para quem esquecer. Mas falando em rotina, a Michele trouxe muito aqui, eu queria ouvir também o Ricardo, assim, eu sei que a rotina de ele já era intensa, como a gente falou bastante, né? Mas como se deu essa rotina com a preparação, à tarde? Como era exatamente, assim, o horário? É toda tarde, reverberava para a noite? Como é que vocês ajudaram? Não, eu fazia lá, tinha um quadro ou um mural, algum lugar que vocês colocavam um horário, um cronograma, deixava ela ou estudava também junto? Ou por ter já o curso preparatório? Não, vou deixar a cargo do Clube de Exatos, só vou ali supervisionar. Como é que, de fato, vocês ajudavam nesse processo? Bom, E você inicialmente, pode também complementar, tá, Sim. Michele? inicialmente, Michele encontrou um mural, já que já ajudou bastante a gente na divisão das tarefas, né? Então, com essa documentação em mãos, o que foi que a gente fez? Chamou eles para conversar, apresentou, já sabia que o turno da manhã dela já estava exclusivo para a escola, certo? Então, ela saía da escola, 12h30, e tinha que estar em casa para fazer a alimentação, repousar um pouco, se preparar, descansar, para em seguida começar o curso. As segundas, quartas e sextas, que eram os dias que eles tinham curso, era essa rotina. Ela chegava, tomava banho dela, descansava e iniciava a aula. Quando terminavam as aulas, não terminava a rotina de estudo. Eles realizavam as atividades de casa do curso, eu postava na plataforma, ela revisava os conteúdos do dia, fazia atividade de casa do colégio. Então, considerando que ela começava os estudos às 14 horas, ela terminava às 20, 21 horas, diariamente. E os dias que ela não tinha o curso, ela continuava estudando, porque o próprio Clube de Exatas indica um livro maravilhoso, Matemática para Vencer, que foi um livro assim que colaborou, contribuiu muito com o rendimento de Elis. Nos dias em que ela não tinha curso, ela praticava. Ela pegava o livro que foi indicação. Na verdade, Ana, nós seguimos religiosamente as orientações do curso. Elis participava da aula. Participava, eu digo, estava na aula, mas ela também participava tirando dúvidas, fazendo os questionamentos dela. Ela fazia as atividades no tempo que o professor determinava que realmente foi muito importante.
eles gerenciarem esse tempo, porque eles sabiam que na hora da prova isso ia ser colocado à prova. Então, inicialmente, ela teve dificuldade assim, de estar executando as coisas naquele pouco tempo. Ela fazia as atividades, mas ela tinha um ritmo dela. Então, o clube ajudou meio que a Elisa a ir se encaixando, se ajustando nas necessidades, que na hora da prova isso ia contar muito. Foi um momento desafiador para ela ter que se ajustar nessa questão do tempo de fazer. Postar as atividades, Elis nunca faltou uma aula do clube. Elis nunca deixou de postar uma atividade. Ela nunca deixou de fazer uma atividade. E o mais importante, que é uma dica aí para os papais, todas as atividades que Elis fazia. Vou te pedir uma coisa, Michele, desculpa. Fala para os papais ali, por favor, essa dica, assim, olhando nos olhos deles, para que eles possam se conectar e não esquecer. Todas as atividades que Elis realizava no Clube de Exatas em casa, que ela postava, ela corrigia essas atividades. E aquelas atividades que tinham os errinhos, que é natural que aconteça, ali eram os pontos de melhoria de Elis. Era ali que ela focava, verificava qual assunto que ela errou, retomava o assunto, refazia as questões que ela havia errado, procuravam questões similares no livro para que ela pudesse potencializar, aprender, assimilar aquele conteúdo e assim ela ia vencendo as dificuldades. Então ela seguia essa rotina que o clube orienta muito o aluno, que corrijam as questões, refaçam as questões com dificuldade, treinem, o treino é essencial. No clube, inclusive, a Elis comentou já tarde comigo, mamãe, eu aprendi mesmo a fazer redação no Clube de Exatas, e foi verdade realmente. Não que ela não estivesse dando redação no colégio, mas no nível que não era ainda o esperado para um concurso como o Colégio Militar. Então, o segredo do sucesso é levar o simulado a sério, simular mesmo que ela está no local de prova, que eles estão fazendo a prova naquele momento. Então, deixar que o aluno sente, faça a prova, se sinta naquele ambiente, que é um ambiente que eles vão enfrentar. Eu não levei eles ao colégio, eu não achei necessário. Mas, fora isso, eu segui, que não era nenhuma recomendação do curso, na verdade. Alguns pais fazem isso, que eu acho bacana, mas eu não vi essa necessidade com ela, porque nesse ponto ela estava muito tranquila. Eu estava trabalhando com os pontos que eu sabia que eram os pontos de melhoria dela. Gerenciamento do tempo. Tanto que quando teve redação, Ana, que é importante destacar isso aqui, chega um momento que foi esse ano que retomou, o ano de Elissa, um ano assim, que ela encarou alguns desafios, inclusive da prova. Foi quando eles inseriram novamente a prova de redação. Alguns anos não havia prova de redação. E no ano que a Elis foi tentar, ela foi premiada com a prova de redação. Então, ela vinha fazendo simulado só português e matemática. E quando a Elis se deparou, o primeiro simulado, com a provinha de redação, ela chorou. Porque ela ficou com receio de não conseguir gerenciar o tempo dela. Inclusive, Vinícius até comentou no dia, mamães, é natural, papais, é natural que isso aconteça, ao suporte. Ela tentou driblar, mas ele percebeu, porque ele sempre com o olhar muito apurado, muito atento. Podem deixar, é importante que o aluno se desafie, isso é natural, isso pode acontecer no momento de prova. Então, nós fomos ouvindo aquelas instruções e deixando que, de fato, ela cumprisse à risca todas as orientações. Então, esse sucesso, repito, é porque Elis não transgrediu nenhuma das informações e dicas preciosas que ela teve do curso. Corrigia as questões, revia as questões, tirava as dúvidas com os professores. Quando havia uma dúvida nas atividades de casa, ela tinha a minha, Ricardo. Aí a professora e o professor também, que Ricardo também já deu aulas, e era esse o momento da gente tirar a dúvida. Aí ficávamos pensando, vamos fazer de uma forma lúdica, para que, já que ela está com a dificuldade, já está cansada com essa questão aí, vamos tentar fazer a coisa da forma mais leve possível. E assim a gente foi vencendo. Maravilha. A cada dia nós fomos avançando. Com relação à pergunta que você fez, Sim. também em relação ao acompanhamento da aula. Por rotina de trabalho, não tinha muito como acompanhar as aulas com ela, mas por decisão em conversa com a mãe, a gente achou melhor que eles acompanhassem a aula como se ela estivesse num curso. Sim. Certo? Então, ela ficava sozinha na paz, no quarto dela, vendo as explicações do professor, sem nenhum problema. E, à medida que surgiam dúvidas,
como o clube está sempre disponível, deixa os vídeos para a gente, qualquer dúvida, a gente chegava, voltava lá, assistia junto para poder entender e poder explicar a ela. Dúvidas simples, assim, corriqueiras. A gente chegava, entrava lá na plataforma, via o que era, sentava com ela, esclarecia, ela entendia e seguíamos em frente. Maravilha. É uma estratégia. Você também estava querendo trazer sua contribuição e sua experiência com relação ao clube. Conta aí pra gente. Inclusive, depois eu quero saber dessa situação de redação. Eu estabelecia metas, né, de acertos nos simulados, né? E quando eu não acertava a quantidade que eu tinha estabelecido, eu ficava triste, ficava chorando, Mas era porque eu ficava me cobrando mesmo. Se cobrando demais. Sim. E aí, tudo isso também te ajudou a hoje se cobrar menos, Elis, você acha? Ou ainda continua se cobrando muito? Ainda me cobra. É um perfil de Elis. É o perfil. É o perfil dela. Nós conversamos muito sobre isso, até para que ela ficasse tranquila, porque eu não queria que em nenhum momento ela se cobrasse por nós. Tenho que dar um resultado, eu tenho que passar, porque meus pais estão investindo, não quero decepcionar. A E não- expectativa. A expectativa E- que se cria. E eles gostam de desafio. Então, eles, quando decidiu fazer o curso para poder entrar, ela pediu para a gente pesquisar qual era a linha de corte, geralmente, de alunos que entraram no concurso. E ela quando fazia simulado, ela tentava ficar sempre ou na média ou superior a essa linha de corte. A maioria dos simulados, ela sempre conseguia ficar na linha. Mas quando a nota caía, oh meu Deus, É muito- era uma tristeza, era uma decepção, era uma entrega assim, como se ela tivesse perdido. E Saiu o gabarito, eu perguntava, você acha que você acertou quantas? Ela, 33, 35. Quando eu dizia 29, que foi assim, o menor número de acertos de Elis. Nossa, ela, só 29? Havia uma cobrança. Eu falei, você está fazendo um E simulado. eu chegava em casa, ela chegava e me abraçava, papai, eu acertei só 29. Aí, como só... você foi trabalhando isso aos poucos? Foi. Vencendo, são vitórias pequenas, tem outras que são maiores, mas a cada etapa se sinta uma vitoriosa, porque é muito importante. Mas tem uma pergunta aqui, por exemplo, que tentaram fugir, mas eu não esqueci não. Quem foram quais foram, né? Ou quem foi aí o professor ou a professora assim que, nossa, vou levar para minha vida do Clube de Exatas. Tá tudo bem. Eu sei que vocês gostam muito de todos os professores, mas sempre tem um ali que fica guardadinho no nosso coração que fez total diferença nesse processo. Conta pra gente. Pro Joyce. Olha, eu conheço a Pro Joyce. Um Não, amorzinho, um amorzinho. Ela é maravilhosa. E aí, como foi aprender matemática de forma assim, bem diferente, né? Alegre, legal. enérgica Sim. e com músicas. Sim. Você Com lembra de brincadeiras. alguma? Eu me lembro de quando ela se transformava, quando ela colocava o cabelo dela como um bigode, e aí ficava fazendo Pro Joyce. Me lembro da Joycita. Joycita é conhecida. Mas tem alguma música ligada aí a... Música. Você se recorda de alguma? Não me lembro. Mas fez toda a diferença. Você gostava de matemática? Como era a sua relação com a matemática antes de conhecer a professora Joyce? Era bem em matemática. Sempre fui bem em todas as matérias. E aí com ela ficou melhor? Ficou bem melhor. Muito bom. E quem foi sua professora de redação? Minha professora de redação. Laís? Laís, eu acho que Laís é de matemática agora. Até eu já esqueci, hein? Me perdoem. Mas eu acho que Laís também é de redação. Não era ela. Não foi? Ótimo. Mas assim, conta pra gente nesse novo ciclo, Elis. A gente vê o quanto, de fato, o diferencial do Clube de Exatas, dos professores, da metodologia
faz toda a diferença. E como ajuda até mesmo as famílias se organizarem, cada um com sua rotina, com suas necessidades, com a sua metodologia também ali no desenvolvimento da criança, na criação e no processo também de conceber essa rotina. Então isso ficou muito claro, é muito bacana e mostra como é possível, independente de como seja a rotina da família, inserir aí o Clube de Exatas na vida de vocês quando pensa na preparação ao colégio militar. Mas antes também de eu aqui sanar uma curiosidade que eu tenho, Elis, e aqui o Ricardo e Michele, você comentou sobre um livro que é Matemática para Vencer, e aí eu quero deixar aqui, a gente vai colocar no chat também, para que vocês que queiram, independente de fazerem parte do Clube de Exatas ou não, conhecimento ele precisa ser compartilhado, então a gente sempre traz dicas de livros, de atividades, de dinâmicas, de brincadeiras que vocês podem fazer em casa. Então, Matemática para Vencer, ele é um curso e ao mesmo tempo um livro de Laércio Vasconcelos, focado em matemática básica, inclusive cobrindo aí do 0 ao fundamental, ideal para quem está se preparando para concursos militares. Então, colégio naval, colégio militar. Então, assim, é muito bacana porque ele tem um método diferenciado e, como a Michele trouxe aqui, fez total diferença na vida da Elis. Muito bom. E aí, falando assim um pouquinho dessa nova fase, novos aprendizados, novos desafios, novas expectativas, novos amigos, professores. Como é que tem sido? Eu até perguntei para você, Elis, como foi esse início, se foi difícil, se foi tranquilo a sua chegada, né, no colégio militar. Mas assim, como é que tem sido essa nova fase? Você vivenciando agora o colégio militar? Eu tô gostando muito, sinceramente. Tô conseguindo fazer várias amizades, mas tem uma que eu não abandono agora. Olha, quer falar quem é? Sim. Pode falar, quem sabe tá nos assistindo. Ou então você já fala, gente, participam, pode pais, quero que vocês assistam, tá? Também vou dar autógrafo, mas nos intervalos. Conta quem é essa amiga ou amigo que você vai levar. Sofia Galvão. Olha, Sofia, um abraço para você, tudo de bom. E eu quero dizer que você é a amiga preferida da Elis, tá? Então é um lugar muito bacana e assim que deve ser valorizado e reconhecido, inclusive aqui publicamente, hein? Mas conta, por que essa amizade assim mais profunda no estudo, no dia a dia, ela te ajudou nessa nova fase? Sim, porque ela também é muito parecida comigo. Ela gosta de fazer algumas brincadeiras. Ela não tem vergonha, eu também não tenho vergonha. As outras ficam mais recuadas. E eu gosto mais de gente mais solta, que conversa, que ri comigo. Olha, Por isso que ela é uma boa amiga. Muito bom. É bom a gente ter amigos, faz parte da nossa vida, da nossa evolução. E a gente precisa, de fato, criar esses vínculos que, com certeza, são importantes para a nossa evolução quanto pessoas e quanto profissionais, que você está trilhando aí esse caminho lindo. Então, que bacana. Pode falar. Nada. Mas, assim, nessa nova fase também, além das amizades, como é que tem sido para você na questão dos estudos? Você acha que é mais intenso? Tem alguma coisa que você, além das atividades que você também trouxe, mas que, poxa, Ana, tem feito diferença? Eu tenho sentido, inclusive, que eu mudei, que eu tenho evoluído mais, amadurecido. Tem alguma coisa assim que você queira compartilhar? No tênis eu tô evoluindo bastante, já tô conseguindo ficar mais ou menos boa. Na banda eu já tô aprendendo algumas músicas. Já instrumento que você toca? Eu toco escaleta. É, né? É um piano que a gente tem um canudinho que a gente vai lá e assopra. Ou a gente compra o bocal, vai lá e assopra e toca. Foi difícil? Tem que ter muito fôlego. Intimidade Tem com o que ter instrumento. Tem que saber a hora certa que a gente pode parar de assoprar ou não, porque não pode do nada, no meio da música, parar de assoprar, né? Mas fica acabando o fôlego, né? Está arrasando na escaleta. Olha, e os pais ficam ali assistindo, contemplando, e a cada
retorno aí da escola é uma novidade. Cada aprendizado é compartilhado, novidades, conteúdos. Muito bom. E a Olimpíada já chegou a participar? Você ingressou ano passado, Canguru. tá? Ano Canguru. passado, esse ano. Já fiz canguru esse ano. Uau. Conta pra gente, quem não sabe aqui, quem tá olhando ali também, para que quem está nos assistindo possa se conectar com você. Explica pra gente, canguru, o que que significa, como é que se dá, que tipo de Olimpíadas é essa, para que quem quer ingressar no Colégio Militar tenha mais vontade. Canguru é uma Olimpíada Brasileira de Matemática que é muito mais raciocínio lógico. A partir do sexto ano, sétimo, que começa a ter mais cálculo, assim. Mas é basicamente raciocínio lógico e tem várias questões. Tem os níveis também. Começa no terceiro ano, se eu não estiver enganada, e vai até o terceiro ano do ensino médio. E ele é dividido em vários níveis, que eu não me recordo de todos, mas eu sei que eu estou no Benjamin, que é quinto ano e sexto ano. Ele é bem legal, eu aconselho muito, porque eu também gosto muito de raciocínio lógico. Eu gosto de montar cubo mágico, gosto de jogar xadrez, então quem gosta de raciocínio lógico é uma boa Olimpíada para fazer. Muito bom. E você participou ano passado. Ano passado e esse ano também. Esse ano também? Sim. Perfeito. Então, assim, o Canguru aqui, para quem quiser saber, esse concurso de matemática é mais uma iniciativa também global que atende aí a mais de 100 países, que mostra a matemática como ela é leve, fácil, criativa, inspiradora. E as inscrições para esse ano já finalizaram, que foi no dia 25 de março. Mas tem um site também, Canguru Matemática Brasil, que vocês podem acessar aí na internet para poder saber um pouquinho mais. E vocês também tiveram uma aula aqui da nossa maravilhosa Elis, que já está expert nas Olimpíadas Canguru, porque participou no passado e esse ano também. No quarto ano foi honra ao mérito. A medalha dela chegou bem pertinho da pontuação de bronze. Ano passado foi bronze. Não foi isso? E esse ano nós estamos aguardando a de ouro, tá? Olha, quando é que sai o resultado? Será muito bem-vinda. Está previsto para maio, salvo engano. Até no máximo iniciozinho de junho, mas eu acredito que em maio. Bacana, tem sido uma experiência bacana. É. Eu gostaria também de comentar das duas outras Olimpíadas. Por favor. A OBA é uma Olimpíada sobre ciência Astronômica. astronômica, Oba. que fala... Olimpíada Brasileira de Astronomia. De astronomia. E astronáutica. E nela pergunta sobre quem foi para o espaço pela primeira vez, como é que se monta um foguete, como é que funciona um foguete. Tem os níveis também, como no Canguru. E agora eu vou falar da OBMAP. É basicamente que nem a Canguru, só que tem fases. Porque não é só uma prova que nem no Canguru. Na OBMAP tem as fases e a gente tem que fazer... E a gente vai se classificando para cada fase. E todas essas Olimpíadas têm as medalhas, né? Perfeito. Está aguardando essa medalha de ouro que ela vai receber no final do ano. Olha, a torcida tá grande aqui, viu? A expectativa também. Mas já se sinta uma vencedora em participar, de estar envolvida em projetos como esse. E aí vale ressaltar aqui também. A OBMAP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Então, é um projeto nacional também, dirigido pelas escolas públicas e também privadas. Então, se você quer entender um pouco mais, você também pode pesquisar. E, de fato, faz uma grande diferença na vida dos jovens que participam. E a gente tem aqui a OBA, né? A Olimpíada OBA, que ela é voltada, como a nossa anfitriã trouxe, é uma Olimpíada Brasileira de foguetes. Então, a gente tem aí todo um contexto de estar incentivando alunos do ensino médio a estarem participando, envolvido nesse processo, trazendo também um investimento para a ciência. Então, a gente tem muitas Olimpíadas de Matemática, mas é importante também trazer projetos que inspiram e estimulam a iniciação científica, para trazer possibilidades para esses jovens, a eles escolherem onde eles querem estar. Se querem ser cientistas, se querem empreender, se querem, de fato, seguir ali uma linha mais
tradicional também no contexto profissional, sendo um profissional CLT, fazer concursos também. Então, a gente tem uma série de opções, eu diria que a carreira é um caminho sempre promissor e em movimento. Então, hoje, cada vez mais a gente entende que o indivíduo ele é múltiplo e que ele pode mudar a sua carreira quantas vezes ele desejar, tendo ciência daquilo que quer e como ele pode transitar. E conhecimento sempre é muito bom, independente da carreira que você venha escolher. Então, quanto mais cedo vocês envolverem os seus filhos em propostas como essa, inserir, inscrever em Olimpíadas, incentivar a participação, com certeza fará total diferença na educação, no seu desenvolvimento, na questão profissional, para que ele possa escolher aí o caminho que ele quer trilhar. Quando a gente tem certeza qual é o caminho onde a gente quer chegar, o caminho que a gente deve trilhar, com certeza o resultado é outro, é mais segurança, maior assertividade, crianças e adolescentes jovens mais seguros e certos da sua personalidade, da sua carreira, do movimento que eles querem para a vida deles. Então a gente sempre está aqui incentivando e viva o conhecimento. Mas eu tenho um desafio aqui para os papais, e obrigada pela aula, eu realmente aqui saí expert. Tenho que ver, eu acho que já não consigo mais participar de nenhum, mas fica aqui o incentivo para os meus sobrinhos e os alunos do clube, que são meus também. Eu brinquei aqui nos bastidores que toda vez que eu converso com os pais, com os alunos do Clube de Exatas, aqueles que foram aprovados, que vêm aqui para contar sua história, e até os que também, né, não foram, porque todos são vitoriosos e têm um caminho a ser trilhado, eu fico tão encantada, porque eles são tão diferentes, assim, são crianças muito focadas em determinadas, desenvoltas, e eu digo, eu vou dar um day use aos pais e vou ficar aqui. Tia Ana cuidando dessas crianças todas, assim, num momento lúdico, bacana de conversa, mas ninguém me empresta, tudo bem. Tá vendo que coisa. Vou fazer o meu. Terei o meu para colocar também no Clube de Exatas, que eu sou apaixonada por esse curso preparatório, que, como foi falado muito aqui pelos pais, acolhem toda a família, dá todo esse suporte. E a gente preza pelo tripé aqui, que é pais, alunos e professores. Algo que é muito evidenciado e tem como um propósito do Clube de Exatas, essa conexão e interação com a família. Mas desafio dado, e eu quero saber se os papais topam aqui, se vão, de fato, né, cumprir. Essa etapa, eu vou começar por Ricardo. Essa etapa do ano, muitos pais, Ricardo, né, iniciam a preparação, passam por desafios, e um maior desafio é tempo, né, e eu diria também o tempo, não só ali, vocês contaram muito como foi essa divisão, essa questão do controle da rotina de Elisa, né, mas também como é o desafio para vocês, pais, que têm o trabalho, que chegam cansados, mas que tem uma filha dessa maravilhosa que com certeza é um propósito de vida todos os dias ao acordar, ao sair para trabalhar, mas como também foi organizar essa rotina de Eli junto com a de vocês, com a sua. E outra coisa, é essa parceria entre a mamãe e o papai, que muitas vezes não é a realidade de muitas famílias. Assim, é desafiador. Eu acordo cedo todos os dias para sair para o trabalho. Não acompanhava muito as rotinas de aula, mas devido ao conhecimento, né, eu e Elis compartilhamos muito um bom gosto pela matemática, né? Então, a primeira coisa que eu fiz para, até fugindo um pouquinho do assunto, explicando para Elis e para a mãe entender como matemática é gostoso, como matemática é fácil. Eu aprendi isso na 5ª série. Quer ver como matemática é mais fácil do que português? Pega 5 números, bota em qualquer posição e vê se faz sentido. Né? Agora faz isso com 5 letras. Pega lá 5 letras qualquer e bota em várias posições e vê se faz sentido. Só isso mostra que a matemática é muito mais fácil. Só isso. Ele sempre fala isso. Olha, Então, um apaixonado pela matemática. Apaixonado por mim, pela filha e pela matemática. Olha! o amor é grande. Mas então, voltando à rotina, é muito desafiador. Como o Michel mesmo já disse, funcionário público sai de casa às 6, chega em casa às 7, às vezes dando aula,
então tinha que dividir um pouquinho de espaço com os alunos, mas sempre à disposição, sempre disponível. Qualquer dúvida que eles tinham, chegava junto. Se não entendia, dava aquela velha pesquisadinha para ressuscitar a memória, né? Que vai chegando a certa idade, a gente vai pensar, pô, isso aí não precisa mais. Mas, mesmo assim, dava para acompanhar, dava para tirar dúvidas, ajudar a desopilar, né? Afinal, como eu disse lá no início, né? 2 crianças em casa se entendem muito bem, né? Michele que o diga. Nossa. Então, isso aí ajudava tanto na parte de ensino quanto na parte de repouso. Isso daí era bastante elucidativo. Uma parceria também muito grande, porque quando acontecia porque normalmente eu que ficava com a Elise nos horários das aulas. Ela ficava realmente no quarto dela, eu deixava que ela assumisse esse protagonismo, ficava aqui observando, atenta, mas ela estava bem inteirada com o processo, então fluiu de uma forma muito tranquila. Quando acontecia alguma impossibilidade, eu ajustava isso com o Ricardo. Então tinha essa tabelinha, eu e ele, minhas irmãs, né, que sempre deram um apoio muito grande. O tio também. Isso foi muito além. O tio, um sobrinho meu que ela considera como irmão. Então a gente teve um apoio. Ela não teve o apoio não só meu e de Ricardo. Isso se estendeu aos familiares como um todo. Então, quando acontecia dela ter que se transportar de um lugar para o outro, ela ia no celular ouvindo a aula e chegava na casa da tia A rede de apoio de Elisa é fantástico. Como é importante essa rede de apoio. Olha, esse deslocamento, você vai ouvindo, chega na casa de tia, você já liga o computador, já acessa. Então, a gente se ajustava, Ana. O que não podia eles ficar sem a aula. Perfeito. Isso aí a gente... A compreensão de todos é muito importante nesse processo. Até porque são feitas escolhas, vão deixar de fazer uma atividade, como foi o karatê, às vezes deixar de ir em um evento, ou ir, ou ter que ficar no quarto ali, isolado para poder estudar, porque existe um objetivo maior. E como foi receber a aprovação? Qual foi o sentimento? Quem viu primeiro o resultado? Aí eu sou obrigado a dizer, foi eu. Já contou, ligou para Michele, estava Assim, em casa. Deixa eu contar antes uma situação que foi interessante. No momento que eles tinham feito a prova, nós não fizemos a correção do gabarito. Nós optamos por não esperar o efeito surpresa, né? Sair e Vinícius procurando se inteirar, como foi, corrigir o gabarito, ver a possibilidade, só que nós escolhemos não fazer essa correção. Então, assim, só fomos verificar o gabarito depois de muito tempo. Já tinha saído o gabarito, ia sair a lista, né? Antes de corrigir a redação, sai a lista. Então, até então, eu não tinha feito nenhuma tentativa, nem queria. Eu falei, não, o efeito surpresa, vou ficar esperando o resultado. Não sei como eu consegui, mas a gente fez esse acerto. Nesse dia... E aí, Ricardo, no dia da aprovação... Eu tinha saído de casa para dar uma caminhada, né? Fazer exercício, né? Eu gosto um pouquinho de fazer exercício. Aí eu me recordei, Michele tinha me dito da data que ia sair o resultado. Aí eu cheguei e falei, deixa eu olhar aqui. A gente já imaginava, mas aí quando abre a página, tá lá o nome de Elis. Elis do Vale Carvalho. Olha, foi uma alegria. A primeira coisa que eu fiz foi ligar. Michele estava dormindo pelo horário, né? Amor, acorda. Elis está classificada, Elis passou no concurso. Uau! Como foi contar para Elis? E fui correndo para casa. E aí foram os dois contar para Elis? Não. Nesse dia, a Elis acordou um pouco mais cedo e ainda estava com sono. Ela, mamãe, eu vou me deitar. Eu deitar, vamos dormir junto então mais um pouquinho. Ele saiu cedo para caminhar, eu acordei um pouquinho mais tarde, mas ainda assim... Ele estava caminhando, aí nós voltamos para dormir. Eu, não, ele vinha dormir aqui comigo. Aí ele entrou no quarto com a notícia, né? E foi aí que ele anunciou. Aí foi uma emoção muito grande. Nossa, dela lá. A expectativa era grande e a certeza. Ana, eu nunca duvidei que a Elisa ia passar nesse concurso. Uau. Eu tinha certeza. Eu sempre dizia o que a você? Talvez você não se lembre agora. Mas eu dizia sempre isso para ela. Você quer apenas uma vaga. Uma vaga. Se tiver 10, se tiver 20, não interessa. Você quer a sua vaga, uma vaga só, e essa vaga é sua.
porque há essa preocupação da concorrência. Só tem 10, só tem 20. E ampla concorrência, porque esse ano também teve Sim. uma situação assim, haviam 9 vagas para ampla concorrência e 11 para... Não. Salvo engano, só haviam 9 Eram vagas. 11 né? vagas para ampla concorrência Não. e 9 para... Não, era o Não, inverso. era o inverso? 9 para ampla concorrência e o verdade. restante... Então eu falo, filha, vai ser desafiador, vai, porque esse ano também ela foi premiada, não só com a redação, como essa surpresa. E eu expliquei claramente para ela, você vai dar o seu melhor, independentemente do resultado, eu sei que você está dedicada e é isso que importa. E vamos aguardar, porque essa única vaga que é a que você precisa vai ser sua. A gente não cogitava outra hipótese, Ana. Eu nem pensei em matricular em outro colégio. Ricardo estava, de certa forma, até preocupado. Meu amor, o tempo passando. Foco, certeza. E eu vamos convicta lá. de que esse resultado viria. E como... Um dos tios de Elisa até falou, Ricardo, você já pensou na possibilidade de levar a Elis para estudar no Senai? Senai. Ela disse, olha, lá é interessante, SESI, como Senai. você é funcionário público, você pode ter alguns benefícios. Na verdade, acho que para a fase dela, inicialmente, SESI. SESI, né? SESI. Isso. Aí eu falei, rapaz, confio em Elis. Eu sou suspeita para falar dos sistemas, porque também são educações muito boas e diferenciadas Sim. também, mas o Colégio Militar também é, de fato, um colégio diferenciado. E tem as escolhas, é de fato ali o foco. E era o sonho da nossa maravilhosa. Conta aí como foi receber essa notícia. Então, como já foi falado, eu tava dormindo e eu fui acordada com essa notícia. Eu fiquei inicialmente sem entender nada, mas depois eu entendi, comecei a rir, fiquei feliz. Ai, que bom. Comemorei com a minha família. Bom, né? Vamos celebrar a vitória. Deixa eu contar uma coisa interessante do dia da prova. Quando nós chegamos, fomos acolhidos pela equipe também. Para mim foi uma surpresa. Quando nós chegamos na escola, estava Vinícius, a equipe. O próprio Vinícius. O próprio Vinícius. Nossa, a equipe toda lá, as crianças tinham combinado para se encontrar num determinado lugar e ele estava lá. E para minha surpresa, quando eu fui buscar a Elisa, ela foi uma das últimas a terminar a prova. Preocupada, meu Deus, será que não conseguiu administrar o tempo, apesar de tudo, né, todo o esforço, todo o ajuste. Quando terminamos, né, quando ela terminou de fazer a prova e estávamos saindo da escola, eis que quem está lá no portão esperando. Vinícius. Aí deu aquele nó na garganta, a vontade de chorar. Como foi, Elis? Como foi a prova? Aí, Elis, foi fácil. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Se eu fico preocupada, melhor dizendo, né? Aquele acolhimento, nossa. Ele com certeza está assistindo, Coração porque da ele não gente fica perde nenhum quentinho. episódio. Ai, que Deve delícia. estar aqui com um sorriso. Ele e Liliane. Beijo, que fazem aí nesse uso muito obrigada, do gratidão. do Clube de Exatas do Pod Paz. E de Querido fato receber demais. esses feedbacks é muito importante. Querido demais. Ficaria por horas com vocês, mas eu preciso finalizar o episódio, mas dizer para vocês que a gente continua na comunidade de paz. Mas antes disso, além de passar aqui a fala para nossa convidada especial, desculpa, Michele e Ricardo, mas ela é a estrela da noite, é a protagonista. Certíssimo. Mas eu também quero fazer uma pergunta para vocês que é direcionada para quem está nos assistindo. Pode contribuir, falar o que você deseja agora, Elis, mas depois dá uma dica para colegas que estão no Clube de Exatas, que não estão no clube, mas que querem, pessoas, né, crianças, na verdade, que querem ingressar no colégio militar. Qual é a dica, a mensagem que você deixa para elas? Criança não, adolescentes, pré-adolescentes, né? Porque a gente precisa corrigir, porque eles já chegam a uma fase... Sim. Não sou mais criança, eu sou adolescente. Por favor. Eu recomendo que vocês estudem bastante mesmo, mas tenham também seus tempos de lazer. Não fiquem o tempo todo só estudando, porque senão vocês vão se cansar muito, não vão conseguir focar. Que vocês também trabalhem, deixa eu ver, na hora de administrar o tempo, se acostumem a ficar calmos durante o tempo, porque se vocês não estiverem tranquilos, não tem muita chance.
Sendo bem sincero. Então, vocês precisam estar bem calmos na hora de fazer a prova. Maravilha. Olha, dica de quem foi aprovada e que já está seguindo aí o ensino dela, toda a conquista no Colégio Militar e cada dia mais aqui é expert em Olimpíadas, em atividades físicas. Então, anotem aí, hein? Principalmente tranquilidade, calma na hora da prova. É muito importante. Mas e os pais? Que mensagem vocês deixariam para os papais que estão aqui nos assistindo, que vão assistir esse episódio depois e que estão na dúvida com relação se deve ou não investir, né, na preparação dos seus filhos? Eu não diria só para o colégio militar, mas para todo e qualquer concurso aí em relação aos estudos. Eu acho mais do que válido o investimento. Elis entrou no clube de exatas em abril, não foi isso? Não, ela Foi foi antes, antes, pronto. fevereiro. Entrou em fevereiro no clube de exatas. Isso. A partir do momento que ela entrou no clube de exatas, não tinha mais dúvida na escola, porque o clube de exatas estava, de certa forma, dando um apoio, um sustento, até estava ela estar muito mais avançada com relação a tudo que ela aprendia na escola. Não, pai, simples, foi fácil, estava muito tranquilo, porque toda a preparação, tudo que ela aprendia no clube de exatas, toda a dedicação dos professores, o amor que os professores demonstravam, acolhiam, reverberou em toda a vida de Elis. Então, passou a ser tudo mais fácil. Então, é mais do que válido fazer um investimento desse. Pensando no benefício, custa baixíssimo. É super válido. Eu recomendo, assine embaixo. O Clube de Exatas deu o apoio necessário para Elis e tenho certeza que parte do que Elis conquistou a entrar no colégio militar foi graças ao Clube de Exatas. Se não tivesse esse preparo, Ana, sinto muito, não teria como. Porque o preparo é essencial. O desejo, planejamento, rotina e um bom curso preparatório, sem dúvida alguma. Porque o nível da prova é muito alto, se não houver esse preparo. E o clube, ele não prepara, como eu falei, só no ponto de vista acadêmico. Ele prepara no emocional, tanto que ela ponderou isso. Se o aluno não estiver tranquilo, não procurar se tranquilizar, eu sei que é um momento desafiador, mas se não houver essa tranquilidade, isso atrapalha. Não adianta ter todo o conhecimento e na hora, por conta da emoção, por conta da parte emocional, colocar tudo a perder. Porque quando se desestabiliza emocionalmente, compromete o rendimento, sem sombra de dúvida, né? Então, eu só tenho que recomendar mesmo que invistam, é um investimento, invistam, porque sem preparo não tem como alcançar. Maravilha. E Elis gostaria de falar. Ela Por queria falar, ela favor. pediu a palavra. Então. E uma pequena curiosidade. Conta pra gente. No dia da prova, eu saí da sala... Não, eu entreguei o gabarito, faltando uns 5 segundos para acabar o tempo. Sério? Sim, pouquíssimo tempo, menos de 1 minuto para entregar, eu entreguei. Isso com toda a calma do mundo, viu? Parecia que Maior ela tinha paz. todo o tempo do mundo. E já estava no limite. E a mãe cólicas? Cadê Ai, Elis, que nem ainda fale. não saiu? Mas faz parte, é importante também se perceber o seu ritmo, o seu tempo. Obviamente que a gente tem ali um prazo, Sim, claro. tem toda uma questão, critérios, mas dentro dos critérios e do prazo, como é que eu lido com tudo isso? Então, foi importante também você se respeitar, entendeu? Você também, porque também teve simulados, então tava fácil. Esses 5 segundos, foi segundos? Sim. Nossa, foram ali, dava até para ir andando tranquilamente, desfilando para entregar a prova. Brincadeira, mas assim, é importante, e foi como foi falado bastante aqui sobre ter calma na hora da prova, a tranquilidade é muito importante, porque você pode ter muito conhecimento, mas com nervosismo, ansiedade, pode de fato não ser assertivo e colocar todo o investimento ali, né, em jogo. Faz parte também, porque a gente entende que esse processo de trabalhar as emoções também é com o tempo. Vocês são muito novos, mas o apoio da família é muito importante. E como foi falado aqui, o apoio de Elis não foi apenas com os pais, mas também com todos os familiares, amigos que deram suporte, inclusive para os papais, a lidarem com esse processo, porque aqui é uma conquista
da família. E como foi falado pela Michele, o sonho da sua filha também é um sonho dela, é o sonho do Ricardo, e a gente se realiza. Então, eu acredito que muitos papais que estão aqui nos assistindo, até quem não é pai, de fato, tem alguém que se inspira, alguém que é importante, e a felicidade dessa pessoa passa a ser a sua. Então, que história incrível, inspiradora. Eu disse pra vocês que essa história seria maravilhosa. Mais uma família aqui no episódio do Pod Paz, contando seus desafios, seus sonhos, falando aqui um pouquinho de como era a dinâmica, a rotina do trabalho, conciliado ao estudo da criança. Então, é muito bom receber todos vocês aqui, receber essa família Carvalho para contar a sua história, abrir aqui um pouco da sua vida, do seu lado do coração. Tivemos aqui várias declarações. Então, isso de fato é o Clube de Exatas, é a família, né, brasileira. A sociedade precisa cada vez mais de famílias que venham inspirar e mostrar que família não é um projeto falido. Pelo contrário, é um projeto que veio para dar certo. E quando todos se unem, entendem o seu papel, tudo flui, tudo fica mais fácil. Então, você, pai e mãe que estão nos assistindo, independente de ser uma mãe solo, de família, a gente tem diversas formas aqui, mas que vocês se unam e que possam estar sempre priorizando a educação e a evolução dos seus filhos. Você que é tio, que é irmão, tem ali uma criança, você pode ser essa inspiração, pode ser esse ponto de apoio, porque é importante todos os familiares estarem juntos e pensar, de fato, na educação, no conhecimento, porque aqui, inclusive, é um espaço de acolhimento. E quando a gente recebe esses lugares, a gente está nesses lugares, faz total diferença. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês por estarem aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Gratidão, querida, gratidão. Descobri que é psicopedagoga, pedagoga, com certeza a gente vai fazer um episódio depois com essa mamãe aqui. E agradecer ao pai Ricardo, é muito bom, eu fico muito feliz quando os pais vêm junto com as esposas, porque faz total diferença, dá esse suporte, mostra também como você é ativo e incentiva outros pais a estarem também aqui conosco e sendo um incentivo para sua família, porque eu acredito que se Michele estivesse sozinha seria totalmente diferente. Então, parabéns pela sua atuação como pai. Muito honrados de estar por esse aqui. projeto. Estamos muito felizes de estar aqui. Sim, realmente, muita honra. Muito obrigada, Estamos muito Elis. honrados de participar do Pod Eu Paz. que agradeço. Maravilha, Michele. E aí fica o convite também, os amigos que não assistiram, vai lá no Pod Paz, no Deezer, no Spotify, em outra plataforma de podcast. E se você também quer me ver, além de me escutar, assiste no YouTube. Então faz o convite. Você que está aí conosco, compartilha esse episódio com outras famílias, compartilham com a sua rede de pais, seja da escola, do clube de exatas, do condomínio. Nós precisamos compartilhar o conhecimento. Coloca aí o que você achou desse episódio, o que você mais gostou. Se você é um convidado dos nossos convidados que estão aqui assistindo, porque eles te convidaram para assistir. Se é a primeira vez no Pod Paz, e é o que eu não trouxe no início, que eu sempre pergunto. Quem é você? De onde você está falando? Se você é um pai, uma mãe de um dos nossos alunos do Clube de Exatas, se é a primeira vez, coloca o seu nome, a sua cidade e com certeza o tema que você quer ouvir no próximo episódio. Então eu quero agradecer a vocês que continuaram aqui conosco. Deixa um curtir, um like para incentivar aqui o Pod Paz e toda a família que está aqui conosco, a família que está aqui conosco, e compartilha esse episódio. Vamos incentivar a educação e levar conhecimento para outras famílias. Até o próximo episódio. Deixa aí também a hashtag Pod Paz, Pais Instruídos e venha se instruir com a gente. Até mais!